Oi pessoal, eu sou o Rogério Altazar e vamos para mais um vídeo nesse canal. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, deixa o like se gostou, me segue no Instagram que tá aqui na descrição e vamos embora pro vídeo. Deixe comentários aí a respeito de se gostou do vídeo e ideias para vídeos também, né? Que às vezes falta ideias, né? Que a gente quer fazer vídeo todo dia, às vezes não consegue. Mas então vamos embora pro vídeo. O tema de hoje foi sobre... Hoje é segunda-feira, dia 12, né? Segunda-feira, dia 12. Ontem foi o evento, ontem que foi domingo, dia 11, foi o evento de melhores do ano da KCB/CBKI. E eu vou comentar um pouco a respeito do evento. Eu estive lá, fui árbitro central, então vou comentar um pouquinho sobre o evento e principalmente, que é o tema do vídeo de hoje, sobre algumas situações de arbitragem, algumas até que aconteceram de maneira inédita comigo. Então vou comentar. Esse evento aí, a KCB, que já quis, para quem não sabe, é uma liga que reúne várias organizações de karatê de contato, organizações não muito grandes, e não só da Kyokushin, mas de karatê de contato no geral. Tem a Toei-kan, tem a Waiko, tem a Senshin, tem algumas outras, e enfim, reúne várias organizações e existem 10 campeonatos no ano, tiveram 10 campeonatos esse ano, e esse é o último campeonato do ano, é o campeonato de melhores do ano. Quem teve o maior, você é campeão num campeonato, categoria tal, soma-se pontos para aquela categoria, né? E no final do ano, somar todos os pontos e os 100 melhores do ano. Aliás, os melhores não, acho que são os melhores de cada categoria, eu acho. Os 6 melhores de cada categoria recebem a medalha de melhores do ano. Então, foi um evento muito legal, foi muito bom mesmo. Novamente, com uma estrutura incrível, a organização, né? A CBKI sempre mantém esse padrão aí que é top em nível mundial. E muito bem organizado, como sempre. E nós ali da parte do karatê de contato fizemos nossa parte. Foi um bom evento, foi um grande evento. Agora vamos comentar um pouco da arbitragem, que esse que é o tema principal do vídeo, né? Eu fui árbitro central durante 100% do evento. Durante todo o evento fui árbitro central. Foi uma grande honra ser árbitro central num evento tão importante. E bastante cansativo, né? Porque a gente que é árbitro central, principalmente na hora da luta, a gente se movimenta bastante, fica em pé, não fica sentado. Então a gente cansa bastante. Eu mesmo fico bem mais cansado do que quando tô de árbitro lateral, né? Porque fica mais sentado, é mais cansativo também. Mas o cansaço que a gente tem de árbitro central é muito grande mesmo, né? Então foi bastante desgastante, mas foi bem legal. Tentei fazer uma boa arbitragem. A gente sempre tenta fazer uma boa arbitragem, né? Óbvio que o árbitro dificilmente vai agradar todo mundo, né? Mas a gente sempre tenta fazer o melhor, né? A equipe de bandeirinhas também estavam muito bem, né? Não houve erros, pelo menos não graves, né? Enfim. Bom, vamos lá para algumas situações. Até marquei aqui para eu não esquecer. Algumas situações que aconteceram na verdade algumas delas pela primeira vez comigo. Então até achei legal vir trazer aqui, né? Por exemplo, teve uma categoria feminina que uma das meninas estava dando soco nas costas. Mas como soco nas costas? Se a pessoa virar de costa e você der um soco, não pode, é desclassificado. Só que quando você está de frente, a gente usa bater soco aqui nessa região aqui. Só que ela estava batendo soco ela conseguia fazer atrás, como se fosse um para quem do Kyokushin aí, como se fosse um mawashi, um Urakei Mawashute. Só que ela batia bem na parte pegava bem na parte da costa, quase na cervical mesmo, né? E ela fez isso algumas vezes e os bandeirinhas não estavam dando faltas. Eu também não estava parando porque eu não tinha acontecido. Ela estava de frente e batendo, só que estava pegando as costas. E eu, como árbitro central, o que eu fiz? Pedi para parar a luta, chamei todos os bandeirinhas, né? Todos os árbitros laterais, melhor dizendo, e conversamos, né? Para ver o que seria feito. Porque eles não estavam dando falta, talvez estivesse também nessa dúvida, né? Daí para a gente ter um consenso, né? Se seria falta ou não. Daí ele foi combinado, né, de eu dar uma advertência verbal para ela, não tirar pontos ainda, né? Dar uma advertência verbal falando que não poderia fazer isso mais. E se ela voltasse a fazer, seria punida, né?
E foi isso que aconteceu. E ela, depois dessa advertência verbal, ela não fez mais. Ela bateu outro tipo de soco, não fez mais. Então ficou tudo bem. Inclusive ela venceu a categoria até. O menino luta muito bem. Faixa branca e tem bastante gás, bastante garra, bastante gana. Legal. Bom, vamos lá então para outra situação que aconteceu, que é essa aqui é bem importante, que é a grande responsabilidade do juiz, principalmente central, é preservar o atleta. Teve até vou colocar mais uma que eu nem marquei aqui, porque eu vou colocar duas situações. Teve uma situação sobre preservar o atleta. Teve duas situações. Uma situação de criança que devia ter 13 anos, eu acho, na categoria 13, 14 anos, deve ser, se não me engano. O menino entra com essa categoria, abaixo de 18 anos, entra com todos os protetores, protetor de tórax, protetor de cabeça com a grade fechada, luvas, né? Então caneleira, além da coquilha, óbvio. Então é mais seguro, claro, né? E só que o menininho, quando foi entrar, ele tava com muito medo, ele tava chorando, ele tava com muito medo, o que não é nenhum demérito. Pô, você vai lutar, é difícil, né? Às vezes não tá acostumado, é primeiro campeonato, os golpes são fortes, né? Independente de você tá com proteção, mas são fortes os golpes, né? Então, e é normal ter medo, né? E o menininho tava com medo. Eu vi que o outro que ia lutar com ele era bem maior que ele. Isso acontece muito nas categorias de adolescente, de 12, 13, 14 anos, porque às vezes um ainda não se desenvolveu muito bem, tá mais baixo, e o outro já deu aquela esticada, então dá essa diferença grande de tamanho, às vezes até assusta. O menininho que tava chorando era bem menor, né? Então ele tava com medo, né? E ele tava chorando, o pessoal da academia lá falando, entra lá, vamos lá. Daí ele entrou, né? Eu fui até ele. Eu olhei pra ele e perguntei, você quer lutar? Você quer lutar? Se ele não quisesse, se ele falasse pra mim, não quero lutar, ou podia ser o professor, os alunos, podia falar, não, ele vai lutar, eu ia falar, não vai lutar. Pra mim, né, como juiz central nessa hora é o aluno que conta, aliás, o atleta que conta, que tá ali. Se ele não quer lutar, né, mas ele tava chorando com medo, mas ele fez sinal positivo e falou, não, vou lutar. Tá bom. Só que ele tava com muito medo. Quando você tá com medo, você pode travar, sua defesa pode travar, você perde o reflexo. E isso pode se tornar mais fácil de você se machucar. E daí ele começou a luta, ele já tomou um chute na cabeça, não foi muito forte, não machucou nada, tava com proteção, foi Vazari, 2 Vazares ganha a luta. Ele continuou a luta, daí o outro menino acertou uma Engueri, pegou meio de raspão assim, poderia até não dar Vazari, mas tanto que os 2 bandeirinhas, um deu Vazari e os outros não. Mas o juiz central tem essa autoridade para dar a pontuação direta, né? Mesmo que esteja apenas um que deu, ou até em alguns casos até quando nenhum dá. Daí eu dei o segundo Vazari e dei Ippon. Segundo Vazari já é Ippon. E por que eu fiz isso? Porque o menino estava com medo. Eu lutei minha vida inteira. Sou professor há muito tempo. Eu sei quando o aluno está com medo e quando esse medo todo mundo tem. Vamos lá, medo todo mundo tem, já fiz vídeo sobre isso, medo todo mundo tem. Só que quando você entra com medo, chorando pra lutar, com emoção ali, a flor da pele, né? Então o risco torna-se maior. Então, medo todo mundo tem, né? Só que ele tava com medo, o medo dele poderia causar com que ele fosse machucado. Daí eu peguei, resolvi dei um Vazari, né? E dei Ippon, né? Saiu. O importante, saiu sem se machucar, né? Depois eu até conversei com um dos professores, acredito que era com o professor dele, que era professor dele, que era um dos bandeirinhas, inclusive. Eu dei Vazari rápido, porque ele tava com medo e ia acabar se machucando. E o professor até concordou comigo, falou, não, eu sei, eu entendo, né? Então, outra situação que aconteceu, nessa de preservar o atleta, foi na categoria adulto. Já a categoria adulto, os adultos entram com protetor bucal e só. E protetor genital e bucal só. Não tem proteção de tórax, não tem proteção de cabeça, não tem luvas, né? E daí o que aconteceu? Um era mais alto, o menor, já adulto, fora a categoria azul amarela, eram fortes, né?
lutaram, já nos primeiros instantes, um deles, o mais baixo até, deu um kaiten. Kaiten, pra quem não sabe, depois procurei aí no YouTube, kaiten gueril, é o golpe que você dá um rolamento no ar e bate o calcanhar no rosto. Esse, por ser mais alto, o calcanhar pegou bem na ponta do queixo. Ele caiu no chão, eu dei vazar, e na hora que eu ia dar o ippon já direto, que ele ia, dependendo de quanto tempo ficar no chão, a gente já pode dar ippon direto. Só que ele levantou até que razoavelmente rápido, então eu segurei ippon, não dei. Daí foram continuar a luta, voltou ali no centro, foram continuar a luta. O lutador tava o adversário que deu o kaiten, que deu o golpe, tava na frente dele, ele tava olhando na diagonal, assim, sabe? Ou seja, ele tava fora do ar. Daí eu nem continuei, eu já parei a luta, mandei voltar e dei vitória pro outro, porque ele não tinha a menor condição, eu não tava nem sabendo o que tava acontecendo, né? E daí podia tomar um outro golpe e daí se machucar feio, né? Então, e se eu deixo ocorrer e acontece um outro golpe do mesmo nível e ele de repente tem alguma lesão grave e tal, eu vou ter parte na culpa nisso, né? Então, isso aí é muito importante. Essa atuação do juiz central nesse ponto é muito importante mesmo, tá? Bom, então vamos lá para outra situação que ocorreu. Isso aqui foi interessante. Numa outra luta feminina, na categoria acho que branca e laranja, da branca até azul, não lembro. Era uma laranja contra uma faixa azul, isso era da branca azul, então. Acho que aquela categoria devia ser 14, 15 anos, eu acho, pela altura das meninas. Acho que devia ser 14, 15 anos. Ou era adulto já, enfim, não lembro. Enfim, eu acho que era 15, 16 anos, ou era adulto, enfim, não lembro. Não, era 15, 16 anos. Uma das meninas tava lutando, daí uma das meninas fez um tempo pra parar, assim, né? Quando acontece isso, a pessoa, tipo, ou sente o golpe, ou sente alguma coisa e pede pra parar, isso aí é vazar, e se for pra parar mesmo, é pão direto. Daí eu perguntei, ela levou lá, né? Eu perguntei pra ela se ela queria continuar ou não, né? Eu iria dar vazar, porque ela pediu pra parar, né? Daí ela tava com dificuldade na expressão, daí ela perguntou pra mim, eu posso usar minha bombinha? Daí eu vi que ela tinha asma, né? Daí eu falei, pô, claro que pode, né? Tava a bombinha dela ali, né? Dei pra ela a bombinha, dela fez ali, né, a situação, né? Porque imagina, a situação de asma é uma situação complicada, porque eu não sou médico, não sou especialista nesse assunto, mas pelo que eu tenho alguns alunos que têm asma, porém eles nunca têm asma dentro da aula, é muito raro o aluno que tem asma. Às vezes a pessoa pensa que tem asma, mas o fato de fazer esforço físico vai dar essa falta de ar. Só que na verdade é o contrário. Tanto que quem tem asma, os médicos indicam fazer arte marcial, fazer natação, que são esportes que trabalham bastante respiração, né? Então, mas o que acontece quando a pessoa tem crise de asma? É quando a pessoa está numa situação de estresse, de nervosismo. E uma situação de competição é uma situação de nervosismo. É nervoso. Eu fico nervoso. Eu já não estou lutando mais, já me aposentei. Mas quando for lutar, eu fico nervoso. Todo mundo fica nervoso. Então, uma pessoa que tem asma, ela vai ter um ataque de asma. E ela teve no meio da luta. Daí eu novamente chamei os árbitros laterais, né? E decidimos daí que não seria vazar por até ter essa condição de ter asma, né? E teve uma falta de ar ali porque ela poderia continuar na luta sem tomar pontuação, né? Daí eu perguntei se ela podia voltar, ela pediu para fazer mais um pouquinho, né? Eu deixei ela fazer mais um pouquinho lá, né? E daí ela voltou e lutaram, né? A outra ganhou, né? Mas não foi isso que influenciou. Então foi uma situação inédita e, assim, eu tive que decidir com o auxílio dos árbitros laterais, né? Os árbitros laterais me auxiliaram muito nesse evento, até foi bem legal. Eu acho que o corpo de arbitragem nosso foi bom, foi muito bom. Agora, a última situação do evento, essa talvez tenha gente que discorde da minha decisão de ter sido boa. Foi na categoria de faixa preta, sempre na categoria de faixa preta, né? Que é a mais, né? Uma categoria disputada, né? Já são todos já experientes, todos professores, né? Então, o que aconteceu? Dois lutaram, né? Um lutador era a categoria Master,
já com um lutador que não era da Master, porque ele estava sem atleta para lutar, e colocaram ele na categoria da Master. Eu sou contra, porque ele poderia machucar alguém, porque ele é uma pessoa nova, forte, grande, podia acabar machucando um atleta Master, que o Master realmente é Master, né? É Master, é mais velho, né? Quando é mais velho, embora a pessoa esteja aguentando lutar, aguentando muito, mas qualquer coisa, para quem tem já passa dos 40, passou dos 40, quanto mais vai piorando isso, né? Independente da sua condição física, muitas vezes o lutador de até 50 anos está acostumado a lutar, está treinando normal, às vezes até aguenta lutar, sabe como tem experiência para dosar o seu fôlego já, entendeu? Mas qual que é o principal problema nessa categoria, eu acho? Quando se machuca, porque quando se machuca, demora a recuperação, isso é natural, porque você é mais velho, o corpo seu demora para recuperar, e demora mais do que um atleta de 20 anos, de 25 anos, né? Então, o que aconteceu? Era um atleta novo, não sei quantos anos ele tem, mas tem menos de 30, acredito, com certeza tem menos de 30, e de 110, 115 quilos, já era grande, contra um atleta Master já com mais de 50 anos, e é um grande lutador, uma lenda no karatê aí, né? Mas tem mais de 50 anos já, luta sempre, luta direto, e deve ter entre 75 e 80 quilos, eu acho, entendeu? Então é uma diferença de peso grande e uma diferença de idade grande. O que aconteceu? Lutaram, a luta foi parelha, esse mais pesado até respeitou um pouco, isso é legal, né? Até falei com ele depois, é legal ele respeitar, mas bateu forte, né? E tu recebeu também, o outro sensei mais já Master também batia forte, então foi uma luta assim parelha, sabe? Uma luta muito parelha. Acabou o tempo. Na KCB faltou dizer que nós estamos proibidos, né, de dar empate. Por quê? Às vezes dá empate, o campeonato vai se estendendo muito, então não pode dar empate. Não pode ter empate mais. Vitória de um ou de outro. E o que aconteceu? São 4 bandeirinhas, né? São 4 árbitros laterais. 2 deu vitória para um, 2 deu vitória para outro. Daí ficou na minha... Eu não posso dar empate. Ficou na minha responsabilidade de decidir. Eu decidi pelo atleta Master. Eu dei vitória pro atleta Master. Entendeu? E o outro atleta saiu bravo comigo, né? Saiu, né? Irritado. Depois eu conversei com ele, que a gente se conhece, né? Saiu irritado, né? E eu expliquei até expliquei pra ele o meu ponto de vista e explico aqui também. Qual que é o meu ponto de vista? A luta foi tão parelha, se fosse possível dar empate, eu daria empate. Era uma luta que era um típico empate pra mim, entendeu? Era um típico empate. Mas eu não posso dar empate. Os bandeirinhas também não podem dar empate, só que são 4 bandeirinhas. 2 deu bandeira branca, 2 deu bandeira vermelha. Ou seja, empatou, né? E eu que sou central tenho que decidir. A luta, como disse, foi tão parelha que foi 2-2, né? Então foi parelha a luta. De qual critério de decisão que eu vou usar? Eu não sei se é o critério mais correto do mundo, mas eu usei esse e eu sempre vou usar esse critério numa situação dessa. Se o atleta pessoa tivesse levado uma clara vantagem, daí não tem o que dizer, né? Mas foi uma situação muito parelha. Nesse caso, a minha decisão foi pelo Master, por quê? Porque por ele ser muito mais velho, né? Deve dar ali pelo menos 20 anos de diferença de um pro outro. 20 anos de diferença de um pro outro ou mais. 20 anos ou mais de diferença. Acho que é mais de 20 anos de diferença um pro outro. Mais de 20 anos de diferença de um pro outro. E mais de... Quer ver? E por volta de 30 quilos de diferença de um pro outro. Pô, então um tem mais de 20 anos a mais e mais de 30 quilos a menos. Então, numa luta parelha, a minha decisão vai ter que ser para quem? É o meu critério, é o critério que eu usei, é o critério que eu sempre vou usar numa situação dessa. Se o mais novo tivesse levado uma clara vantagem, não. Tá ali para lutar, né? Tá ali para lutar, então não. Mas houve uma proximidade muito grande dos dois, né? Então, eu dei vitória para o atleta mais velho e mais leve, né? Então esse foi o meu critério. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Foi sobre a análise do campeonato de ontem. E enfim, foi bem legal arbitrar o campeonato todo. E diz aí o que achou, diz aí se você estava no evento. E deixa ideia para mais vídeos aí, tá ok?